Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos à segunda aula deste dia. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês na disciplina, pelas atividades. Quero parabenizar aqueles que fizeram todas as atividades e dizer para os que não fizeram que façam as atividades de sociologia. Queridos, nessa tarde nós vamos falar a respeito da estratificação social em Weber, classe, estamento e partido. Eu queria aprofundar mais aqui sobre esse conceito de estratificação. Queria discutir com mais detalhes como Weber analisava essa questão. Ele, na verdade, dividia a sociedade em 3 ordens. Ele dizia que era possível classificar os grupos sociais de acordo com a ordem. Ordem econômica, ordem social e ordem política. A partir dessas 3 ordens, a gente poderia encontrar o que Weber chamaria de classes. E, portanto, a divisão de classe envolve, sobretudo, o econômico aqui. Nesse ponto, há uma aproximação dos ideais marxistas, né? A gente pode pensar no estamento aqui. A gente pode pensar no estamento. O estamento seria uma distinção social. Vamos entender que Weber não estava pensando na sociedade feudal, mas sim no grupo como o exército ou a maçonaria. E a gente poderia pensar na ordem política. Que gera partidos, né? Não exatamente como a gente entende hoje os partidos políticos. Mas Weber tenta mostrar que essas 3 ordens, elas se combinam e por isso que a gente pensa em classe, estamento e partido como estratos sociais, dentro do pensamento de Weber. Agora, o que seria interessante, o que seria legal, juntar isso à questão da mobilidade social. Por quê? Porque quando a gente pensa em uma sociedade estratificada, a gente pode pensar em uma sociedade que há maior ou menor possibilidade de mobilidade. Bom, quando a gente pensa na sociedade de casta ou no estamento feudal, a mobilidade social ela era zero. Ela simplesmente não existia. Mas quando a gente pensa na classe social, principalmente no mundo capitalista moderno, a gente sabe que existe uma possibilidade de ascensão individual. E aí nós vamos falar um pouquinho da classe média. Então, nesse sentido, interessa para nós falarmos sobre um pouquinho da classe média. Por quê? Porque, na realidade, esse conceito de classe média, aqui ele é bem complexo. Porque ele põe em xeque a própria noção marxista de classe. Onde é que está a classe média? A classe média, na pirâmide, ela está ali no meio, né? Fala média. Está ali no meio. Ela está mais próximo da burguesia, da classe mais alta, né? Que é a classe que detém a maior parte dos meios de produção. Ou a classe média faz parte, né, gente? Faz parte da classe dos trabalhadores. O que a gente vai perceber é que este grupo aqui é extremamente heterogêneo. Eles não pensam exatamente da mesma forma. E por isso, esse é um conceito tão complicado. Agora, é possível que essas pessoas da classe média
ascendam plenamente ao grupo dominante, ou que eles se tornem trabalhador da base da pirâmide. Sim, o que mostra essa mobilidade social que caracteriza o capitalismo, o que mostra essa mobilidade social que caracteriza o capitalismo. Agora, o que a gente vai dizer, o que a gente vai destacar é que essa possibilidade de ascensão social, ela é muitas vezes virtual. E por quê? A gente diz isso porque, embora exista essa possibilidade, o mundo é um mundo em que cada vez mais ocorre concentração de riqueza e de renda. Embora exista essa possibilidade, a ascensão social, ela é muito rara. Por isso que o estudo da estratificação nos leva quase sempre para o estudo da desigualdade social. Dá uma olhada nesses dados aí, para você refletir um pouquinho, esse dado. E de que uma ONG britânica que estuda exatamente a pobreza do mundo, né, nos revela. Bom, a Oxfam International, ela estimou que durante a década de 2010 a 2020, agora do século 21, vai haver um momento em que esse 1% aqui dos mais ricos da população vai ter, atenção, mais dinheiro do que esses 99% dos mais pobres. Isso leva os sociólogos a uma reflexão. Como combater essa desigualdade? Como fazer com que essa renda migre um pouquinho desse 1% para esse outro lado dos 99%? Quando a gente pensa, aí nós vamos aqui as maneiras de combater essa desigualdade. Isso vai acontecer quando a gente pensa em impostos sobre as grandes fortunas, em taxação de herança, quando a gente pensa em imposto de renda mais alto para quem ganha mais ou para os mais ricos, quando a gente pensa em programas de distribuição de renda. Então, tudo isso são maneiras de combater a desigualdade. Como vocês sabem, no período do governo do PT, ainda com Lula, foi criado os Bolsa Família, Bolsa Escola, e esses programas sociais, a intenção deles era o quê? A intenção era distribuir um pouco das rendas, né? Distribuir um pouco de renda, tirando da linha chamada abaixo da linha da pobreza, milhares de brasileiros, né? Isso aconteceu. Então, pessoas que viviam com menos de R$30 por mês eram considerados o quê? Abaixo da linha da pobreza. Então, esses programas sociais, eles vieram para quê? Para distribuir uma pequena partículazinha das riquezas do país entre o povo, né? Então, essa é uma das saídas. E os programas sociais, eles são muito bem vistos nessa questão de diminuir a pobreza do país. Então, termino aqui a nossa aula, né? Tudo de bom para vocês. Não deixem de fazer as atividades. Abraço.